Eu sou o PH Pereira e este é o canal Mergulhando nas Escrituras. Durante alguns anos, meus irmãos, eu defendi uma interpretação um tanto quanto equivocada do texto do Evangelho segundo João, capítulo 14. A interpretação popular ensina que o texto refere-se à parousia, isto é, à vinda de Cristo. E lembro-me quando era pequeno, alguns oradores tinham uma mente bem criativa, não é? Ao ponto de afirmar que cada obra, cada bem realizado pelo crente aqui na terra seria uma recompensa. E esta recompensa seria um tijolinho em sua casa espiritual lá no céu. É interessante porque nós devemos atentar para o conceito do que Jesus quis dizer usando a expressão moradas aqui. De antemão, nós devemos atentar para o contexto, isto é, o capítulo anterior, que é o capítulo 13. E a título de curiosidade, algumas pessoas já sabem do que eu vou falar. Nos manuscritos originais não havia essa distinção de capítulos, versículos, não é, que nós temos nas escrituras, que foram acrescentados com a intenção de facilitar a identificação do texto bíblico, ok? Os capítulos datam a partir do século 3 depois de Cristo e os versículos datam a partir do século 16. Até mesmo em sinais de pontuação, conhecidos como chifres, não faziam parte dos manuscritos originais e, portanto, foram acrescentados na escritura a partir do século 9 depois de Cristo. Portanto, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso é que quando estamos diante do texto bíblico, nós não devemos pegar o texto isolado ou aleatório, e sugerir uma interpretação ao qual o autor bíblico nunca quis dizer ou ensinar, às futuras gerações ou até mesmo às presentes que estavam ali. Nós devemos de atentar sempre para o contexto. E o contexto pode ser os versos anteriores ou posteriores que você está lendo, ou pode ser capítulos anteriores ou posteriores, ou até mesmo em outro livro da Escritura, um contexto geral, mais amplo. E precisamos nos certificar sempre disso. E para entendermos o capítulo 14, que Jesus quis nos ensinar, especialmente os versos, os três primeiros versos, o capítulo 13, Jesus vinha dialogando com os apóstolos acerca da sua morte, que ele deveria de ir, que ele deveria de partir, que nada poderia frustrar ou impedir os planos do Pai. Ele deveria de morrer. E isso já estava nos eternos decretos de Deus. E um dos apóstolos, aquele que era o mais afoito de todos, Pedro toma a palavra dizendo: o Senhor não pode ir. Eu daria a minha vida pelo Senhor. No verso 38 do capítulo 13 do Evangelho segundo João, Jesus diz: tu darás a tua vida por mim? Na verdade digo. Quando essa expressão na verdade aparece por duas vezes na Escritura, nós devemos atentar que dentro do judaísmo, da cultura judaica, quando o judeu queria dar uma tônica, uma ênfase maior numa determinada palavra, eles usavam a expressão na verdade por duas vezes. Não é? Quando queremos dar uma tônica em nossa cultura, em nossa língua portuguesa, nós, por exemplo, não repetimos, mas queremos dizer mais ou menos assim: a laranja está muito doce, ou a laranja está docíssima. Isto é tônica, isto é dar uma ênfase na palavra que estamos usando. Dentro da cultura judaica, os judeus usavam a expressão por duas vezes. Jesus está dizendo: não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Jesus estava dizendo: nada pode impedir. E você vai me trair.
Pedro. E no capítulo 14, os apóstolos estavam tristes, frustrados, decepcionados, né? E, portanto, Jesus inicia, ou melhor, dá sequência à conversa dos apóstolos, que já vinha tratando no contexto acerca da sua morte, que ele deveria de morrer. Eles estavam muito tristes. Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Será que Jesus estava negando a sua deidade quando disse: credes em Deus, credes também em mim? Algumas seitas pseudo-cristãs, eles usam esse verso a fim de negar a divindade de Jesus. Não, Jesus não está negando a sua divindade. Jesus estava asseverando que os apóstolos ali, eles já criam que Yahvé, o Pai, era Deus. Todavia, eles deveriam de crer que ele era Deus também. Ele era o verbo divino, encarnado, personificado entre os homens ali. E no verso 2, Jesus diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Alguns entendem que moradas aqui refere-se a, a apartamentos, né? Condomínios, as mansões celestiais. Devo dizer-lhes que, observando o contexto, moradas aqui refere-se especificamente a pessoas. Veja bem o que diz o verso de número 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Percebe? Moradas são pessoas. Jesus estava dizendo que na casa do Pai havia muitas moradas, isto é, haviam pessoas salvas, eleitas lá. E Jesus disse: se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. No verso 3, e se eu for? Há quem pense diante do texto bíblico que quando Jesus usa a expressão e se, parece sugerir uma ideia de dúvida e incerteza, não é? Todavia, apenas na nossa língua portuguesa. Na língua grega, a expressão e se não denota dúvida ou incerteza, mas exatamente certeza. É como que Jesus estivesse dizendo mais ou menos assim: quando eu for, ok, e vos preparar lugar, Jesus continua: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Essa expressão virei outra vez há várias interpretações, e a mais popular ensina que é uma alusão à volta de Jesus, não é? Ele virá na sua vinda, na sua segunda, no seu segundo regresso, retorno aqui na Terra. Há outras interpretações que penso ser mais congruentes, é que ensina que ele voltaria após a sua ressurreição. E há uma terceira interpretação, e eu me familiarizo com ela, é que Jesus ensina que ele voltaria através do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Eu penso que essa terceira posição é a mais coerente, ok? Por quê? Porque à luz do contexto, Jesus estava tratando sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, por assim dizer. E, portanto, no verso de número 18, Jesus é muito específico quando diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Percebe? Voltarei para vós. No verso 3 ele disse: virei outra vez. E no verso 18 ele ensina e assegura aos apóstolos: voltarei para vós. Quando é que ele voltaria? Através do Espírito Santo. Pois ele vinha dissertando sobre a pessoa bendita do Espírito Santo e ele diz: voltarei para vós. Meus irmãos, na época do Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava dentro do homem. Ele apenas descia, enchia por um determinado tempo três classes de pessoas que eram reis, sacerdotes e profetas. Contudo, nunca fazia casa neles. É por isso que o salmista, no Salmo de número 51, ele ora a Deus após o seu adultério, dizendo: não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque havia a possibilidade do Espírito sair, porque ele não residia de maneira perpétua, né? Ele saía de vez em quando. O próprio Deus, no livro do Gênesis, capítulo 6,
antes de destruir a terra com o dilúvio, ele assegurou que o seu espírito não contenderia para sempre com o homem. Essa expressão, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, significa não protegerá, não permanecerá para sempre. Portanto, na antiga aliança, o Espírito Santo não fazia morada no homem. Ele descia somente sobre 3 classes específicas de pessoas, porém nunca fazia casa neles. E é interessante nós atentarmos para isso, que agora, com a graça manifesta entre os homens, o Espírito Santo, ele habita sim. Jesus prometeu que enviaria o outro Consolador e ele e o Pai fariam no crente, no salvo, morada, não é? Voltaria para estar para sempre, até a consumação dos séculos, através da pessoa bendita do Espírito Santo. E hoje, meus irmãos, o Espírito não vem mais de vez em quando. Ele está conosco, ele faz morada permanente, perpétua no crente. É por isso que há sérias recomendações bíblicas, especialmente paulinas, sobre a nossa cautela e vigilância quanto a não entristecermos o Espírito Santo, no qual estamos selados para o dia da redenção. É por isso que a Escritura também ensina: não extingais o Espírito. Por quê? Porque ele não sai mais de dentro de nós. Ele faz morada permanente. Contudo, nós podemos entristecê-lo, nós podemos apagá-lo. Por isso há sérias recomendações dizendo: não entristeçam. Por quê? Porque ele habita convosco, ele faz morada em nós. Por consequente, meus irmãos, devemos atentar para isso. O Espírito está conosco para sempre e faz morada, como Jesus prometeu em João capítulo 14. Ok, meus irmãos? Abraço.